Como elaborar e digitar 7 provas, equivalente a 70 questões, em apenas 10 minutos. Esse post foi publicado no blog em novembro de 2016 e agora está convertido também em áudio. Não sou a favor de provas, avaliações formais. No entanto, é assim que o nosso sistema de ensino prepara aqui, entre aspas, nossos estudantes. Aliás, não temos outra opção a não ser os processos seletivos, também seletivos entre aspas, como o Enem, por exemplo. Ou seja, preparamos nossos alunos para fazer provas. No post, como deve ser uma avaliação de matemática, link no post, escrevi mais sobre esse tema. Caso tenha interesse, acesse o link e leia-o. Mais tarde também posso converter ele em áudio. Se é para fazer provas, façamos de forma organizada e coerente. Sou um pouco perfeccionista quanto às minhas tarefas docentes. Quanto mais organizadas, melhor para mim e meus alunos. Nesse post, agora convertido em áudio, destaco uma dica valiosa para professores que querem agilizar o seu tempo quando se fala em elaborar e digitar avaliações. Se você é professor ou está se formando e leciona em diversas turmas, recomendo que continue ouvindo esse áudio ou acompanhe o texto lá no blog. E caso julgue relevante, tente colocar em prática. Mas professor, como elaborar e digitar provas em apenas 10 minutos? É possível mesmo? Ao final de cada bimestre, você costuma elaborar e digitar suas provas tudo de uma única vez? Quanto tempo você gasta para essa atividade? Você já virou quase que uma noite inteira fazendo provas? Você perde sábados e domingos com essa atividade? Se você responde sim para essas perguntas, não tenho nada contra como você organiza suas atividades docentes. Porém, concordará comigo em um ponto muito importante: o cansaço mental e físico. Se sua carga horária é completa, 2 turnos, ou talvez até 3, suponha que sobra apenas o final de semana para essas atividades, certo? A não ser que ao final de cada dia, muito cansado e querendo apenas relaxar, tire um tempo para elaborar suas provas. Convenhamos, você não fará isso. Solução que sempre adotei desde que me tornei professor. Mas, e se você elaborasse e digitasse uma questão por dia, ao final de cada conteúdo tópico abordado em sala de aula? Não importa se é no final do dia ou em um final de semana, a diferença é que você elaborará e digitará apenas uma questão. E dependendo da disciplina, o tempo gasto para elaborar e digitar apenas uma questão é muito curto, no máximo 10 minutos. Como sou professor de matemática, as minhas avaliações são digitadas usando um editor de texto matemático, o que exige mais tempo, por conta da simbologia matemática que acho indispensável. Neste caso, gasto mais ou menos 10 minutos para elaborar, digitar e criar uma imagem se necessitar. Uma questão da prova de português, ciências, história, geografia, inglês, espanhol, etc., isto é, as áreas de humanas, que tem somente texto e figuras, são muito mais rápidas de serem digitadas. Ou prefere, após elaborar todas as provas, digitá-las todas de uma única vez? No meu caso, seria 70 questões ou mais. Será que dá tempo para entregar as provas para a xerox da escola antes do prazo pedido pela coordenação? Dá sim, mas será uma correria danada. Quais os pontos positivos para essa dica de solução? Menos cansaço e estresse, pois ao final do bimestre as suas provas estarão prontas para impressão. Mais aliviado, obviamente pelo motivo anterior. Avaliações mais adequadas de acordo com a sua aula explorada, contendo mais detalhes além de textos e imagens, dando ênfase à contextualização e tratamento da informação. Sobra mais tempo para as suas atividades de lazer no final de semana, como ouvir música, assistir um bom filme, colocar a leitura dos seus livros em dia, etc. Se as provas estarão prontas ao final de cada bimestre, os gabaritos estarão também. Dessa forma, gastará pouco tempo para corrigi-las. Mais tempo para preencher diários, seja em papel ou online. Menos erros de digitação, pois terá mais tempo para revisá-las. O que acontece quando nos sobrecarregamos com a elaboração e a digitação das avaliações?
As questões serão mal elaboradas do ponto de vista da aula explorada. Uma avaliação recheada de o que é, explique, calcule X, etc. são alguns exemplos de avaliações que deixam a desejar. Erros de digitação tornam-se muito mais comuns. Muitas vezes, mesmo tendo tempo suficiente, acontecem esses erros. Imagine elaborar e digitar provas com um grande volume de questões às pressas. Obviamente, você estará cansado antes de começar e com um nível de estresse mais alto. Provavelmente entregará suas provas quase na data limite e muito próximo da aplicação das provas. Acabou a saga da elaboração e logo em seguida já começa a saga da correção, ou seja, mais estresse. Concluindo, aprendi errando. Me considero ainda um professor iniciante, apesar de estar lecionando há mais de 11 anos, data de 2016. Muitas dicas que você encontra aqui é baseada em meus erros e acertos. A dica de hoje é mais um exemplo de acerto. Talvez você não julgue assim. Tenho recebido cada vez mais e-mails de acadêmicos do curso de licenciatura em matemática pedindo ajuda de diversos tipos. Nenhum sobre matemática direta. A maioria trata-se sobre a vocação para ensinar, tempo de aula, como usar recursos tecnológicos, como organizar e planejar aulas, etc. Esse texto é uma resposta para uma dessas perguntas que recebi. Todos entram em um curso de licenciatura sabendo que a vida de professor é atribulada e cheia de desafios. Um deles, e não menos importante, é como organizar o nosso tempo da melhor maneira possível, a fim de não sobrecarregar nossas atividades pessoais e profissionais, e, consequentemente, não reclamar de tudo e de todos, sendo que os erros muitas vezes estão em pequenas ações, como elaborar e digitar uma avaliação.